Olá, graça e paz. Estamos aqui na Igreja Nave, Igreja Cristã Nave, em Belo Horizonte, gravando mais um episódio do nosso podcast da Igreja Batista do Alto Monte. Você é nosso convidado para, no dia de hoje, fazermos um passeio pela igreja local. Para participar conosco nesse episódio está aqui nosso querido pastor Léo Heller, que nos recebe com tanto carinho aqui na Igreja Nave. Léo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, meu amigo, pelo convite, em primeiro lugar. Muito honrado em receber você aqui na nossa igreja, receber para um momento tão especial como esse. E honrado também porque nem sei se eu tenho condições de fazer parte desse projeto tão grande, não, né? Mas com muita humildade, com muito carinho, prazer muito grande receber o convite de vocês. Amém. O Léo é um grande amigo, um conselheiro, na verdade, alguém que Deus tem usado com tanta graça para nos abençoar como igreja. E não podia ser diferente. Esse papo para falar de igreja tinha que ser com você. E desde já aqui eu deixo o meu agradecimento e o nosso carinho como igreja pela vida de vocês. Nós é que agradecemos, eu especialmente, né? Agradeço muito pelo convite e o desafio, né? Falar sobre igreja é desafiador, né? Sobre igreja é desafiador. E no episódio de hoje, o assunto que nós vamos tratar é sobre os desafios da igreja local. Uhum. Como uma igreja local deve se portar frente aos desafios culturais, sociais, como agir como igreja a fim de preservar a piedade da igreja, a biblicidade da igreja, frente aos diferentes desafios, inclusive relacionais, né? Uhum. E aí eu gostaria de ouvir de você assim, conta pra gente aqui, um pouquinho da história da Nave. Né? A igreja está com quantos anos agora? Como é que surgiu essa igreja com esse nome? Que tinha que ser em Varginha, hein? Essa igreja. Tinha que ser de lá, né? Inclusive tem o templo lá já instalado lá. Tá lá esperando. Brincadeiras à parte, mas a Igreja Nave nasce no finalzinho de 2015, ou seja, agora final de 2023, a gente vai fazer 8 anos de plantação da igreja. Só que a igreja tem 2 momentos muito distintos. Ela tem uma primeira parte, que é a parte mesmo da plantação, que foi ali durante os primeiros 4, talvez até 5 anos. E a segunda parte, que foi uma revitalização que a gente passou depois desses primeiros, entre 4 e 5 anos, que a gente chama aí dessa segunda etapa, que aí de fato a gente começou, vou usar uma expressão aqui, mas só para entender, começamos a colocar as coisas no lugar, né? Certo. A gente começou a trabalhar alguns aspectos que naquela primeira parte a gente não trabalhou, até porque não eram naquele momento tão relevantes assim. Então a gente tem essas 2 etapas e estamos aí desde 2015 e o nome Nave não tem nada de especial, né? Na verdade a gente tinha uma vontade de ter o nome de uma igreja, quando a gente plantou a igreja, um nome diferente. Uhum. E como não estávamos ligados a nenhuma convenção, nada disso, a gente não colocou, né, batista, ou presbiteriana, ou pentecostal, ou assim por diante. E a gente queria um nome diferente. E tem uma música do Oficina G3, Somos Como Naves Imperiais, e esse CD em especial ele foi muito marcante para a minha história. Meu filho chama Davi por causa da música Davi. Legal. E aí essa música estava tocando no momento em que a gente estava ali pensando no nome da igreja. E aí a minha esposa deu o nome de Nave, né? Vamos colocar o nome da igreja de Nave. Confesso que no primeiro momento eu não gostei muito, mas falei, vou fazer o seguinte, vou colocar para a igreja, né? Meio que congregacional já, né? Mas a minha cabeça era, vou colocar para a igreja, já pensei em alguém que pudesse dizer que não era bom, já para descartar o nome, né? Só que, para minha surpresa, a pessoa que eu escolhi para descartar o nome foi a pessoa que aprovou o nome. Olha só. Então não teve muito jeito de fugir, não. Acabou ficando Igreja Nave, no início era só Igreja Nave. Depois, nessa revitalização, a gente incluiu aí a Igreja Cristã Nave. Perfeito. Para dar também uma diferenciada, para não ficar muito solto, né? Sim. E a Nave, hoje, ela é uma igreja de orientação reformada. Uhum, não é isso? Sim. E para a gente começar a falar dos desafios, como você encara o desafio de uma igreja de orientação reformada em meio a um tempo onde o movimento pentecostal e neopentecostal tem sido tão explorado e ganhado tanta visibilidade? O desafio maior é em relação à própria natureza da igreja frente aos membros e aos frequentadores.
Certo. A grande maioria das pessoas, quando chegam nas igrejas, elas não fazem ideia do que é igreja. Tanto nas igrejas reformadas, como nas igrejas carismáticas, pentecostais ou assim por diante. Eles vão para a igreja com uma ideia de igreja, normalmente vindo desses grupos, e acham que isso é igreja. Então, o nosso maior desafio é desfazer ou desconstruir, se for uma palavra mais usual, essa ideia equivocada do que é igreja, e a partir daí começar a construir princípios bíblicos do que de fato é uma igreja. Do que de fato uma igreja existe para ser, quais são os seus propósitos, quais são os seus objetivos. Então, essa é a maior dificuldade. É de você ter um grupo de pessoas que entende igreja de um jeito, e esse modelo não é bíblico, e você ter que trazer essas pessoas para o modelo bíblico. Só que o modelo bíblico, ele, entre outras coisas, é contracultural. E é contracultural mesmo. Ele não é nada do que a cultura ensina. Sim. Porque tem algumas coisas que são apenas... Você pode se adaptar à cultura. Você não precisa ser contra o que a cultura diz. Você olha, por exemplo, música, tá? Sim. Então, você não precisa descartar todos os estilos musicais. Então, você pode adaptar ali, usar um estilo musical diferente, ou, sei lá, um estilo musical diverso, né? E não tem problema nenhum. Você adaptou. Apenas a chamada música sacra. Né? Exatamente. Você apenas adaptou. Você não foi contra a cultura e dizer, não, tudo que é música está fora e eu vou usar esse tipo de música aqui. Em relação à igreja, penso que é o contrário. Você precisa descartar tudo o que a cultura diz em relação à igreja, e aí a cultura de maneira geral, não só a cultura secular, até inclusive a cultura cristã, e aí dois aspectos importantes, a cristã católica, porque o católico não tem a menor ideia do que é igreja, para ele igreja é o CNPJ da Igreja Católica Romana, e os evangélicos, que também não têm a mínima ideia do que é igreja. E aí você precisa falar, ó, nada disso aqui que você viu sobre igreja é igreja de fato. E aí você precisa ir para as escrituras e começar a mostrar a natureza da igreja. Biblicamente falando. Exatamente. Esse para mim é o maior desafio. O fundamento da igreja é a palavra. Né? É o que a Bíblia diz acerca do que é ser igreja. Perfeito. Você falou da igreja evangélica, por exemplo, ou da cultura evangélica. Essa cultura evangélica hoje ganha um nome, né? É o gospel. Né? E o movimento gospel, muitas vezes, apesar de ser um movimento linkado à chamada igreja evangélica, ele não é bíblico, né? Na maioria dos casos. Não vamos generalizar, mas na maioria dos casos, ele é, na verdade, até mesmo contrário a uma boa interpretação bíblica do que deve fundamentar nossa caminhada como igreja. E para uma igreja reformada, como apresentar isso para a membresia, né? Ou melhor dizendo, para aqueles que estão chegando para caminhar sem esse entendimento do que é esse movimento chamado reformado, como apresentar isso sem que isso seja, de novo, mais um viés, como é o pentecostalismo, o neopentecostalismo ou qualquer outra variante. Fazendo o que os apóstolos nos ensinaram. Ensinar a palavra de Deus. Fui redundante, mas de propósito, né? Uma das coisas que se perdeu nessa natureza da igreja foi o fato de que a igreja, ela tem como uma de suas bases fundamentais o ensino da palavra de Deus. Perfeito. Foi assim com os apóstolos, foi assim com os primeiros pais da igreja. Eles se esmeraram e trabalharam para ensinar o povo de Deus, em especial o povo da igreja, a palavra de Deus. E durante um tempo a gente se perdeu. E a gente começou a colocar, junto com o ensino da palavra de Deus, outros elementos diferentes, elementos ligados à psicologia, ao próprio espiritismo, o catolicismo. Então a gente fez meio que um sincretismo religioso dentro do nosso ensino. Então o que saía dos púlpitos, de maneira geral, não era o ensino da doutrina, não era o ensino da palavra de Deus, era o ensino da Bíblia, e aí eu estou diferenciando aqui o ensino da palavra de Deus com o ensino da Bíblia, porque eu posso abrir a Bíblia e não pregar a Bíblia. Fazer uma leitura convencional. Exatamente, eu posso fazer uma hermenêutica ruim. E eu sempre falo aqui na igreja... Ou denominacional. Ou denominacional, ou tradicional, ou conservador, enfim. Sim.
Eu sempre falo aqui na igreja que a hermenêutica ela é fundamental, porque se você faz uma hermenêutica equivocada, uma hermenêutica torta, uma interpretação do texto todo, você vai aplicar errado. Exatamente. Então, o problema do casamento, o problema dos relacionamentos, o problema da igreja, em alguma medida, está ligado em aplicar de maneira incorreta a palavra de Deus. Eu me lembro, só para dar um exemplo, né, engraçado ou triste, de que era muito comum na igreja que eu vim, a gente dar 7 voltas no quarteirão da igreja, porque era a tentativa de recriar o episódio de Josué. Então, eu retirei da Bíblia. Está na Bíblia. O Josué deu 7 voltas e tal. Só que percebe que a interpretação, você riu, porque parece... E é, de fato, um negócio que não tem nada a ver. Absurdo. Para o que é a igreja dos dias de hoje. Exatamente. Né? Então, penso que a maneira de começar a estabelecer as bases de novo é por meio do ensino. E eu vou finalizar esse ponto aqui falando de 2 maneiras de se fazer isso. Primeiro, pela pregação. Perfeito. E aí a pregação tem que ser expositiva. E a pregação expositiva, por que tem que ser? Por que eu falo de maneira tão veemente nesse sentido? Porque a pregação expositiva ela tem, no meu ponto de vista, um aspecto que para mim é fundamental. Você está preso ao texto bíblico. Exatamente. Eu não posso falar o que eu quero, eu tenho que falar o que o autor bíblico disse. Então eu estou preso ao que a palavra diz. Eu não vou falar do dia das bruxas, ou do Halloween, ou do dia... Não, eu vou falar o que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando. E ponto final. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo é, o ensino ele tem que moldar todas as áreas da igreja. Uma vez a pessoa falou comigo assim, nossa, sua pregação é como se fosse uma aula. Eu falei, mas não deveria ser diferente. Não deveria ser diferente, exatamente. Nós como igreja, temos buscado uma confissão de fé que parametrize não só as ministrações da palavra, bem como o ensino de um modo geral. E também as relações entre as pessoas na igreja. Então, entendendo com clareza e com conformidade o que a Bíblia diz, a nossa maneira de agir e reagir, ela vai estar alinhada ao que interpretamos da palavra. Você pode concordar comigo que um dos grandes desafios para a igreja nos dias de hoje é a falta de coerência bíblica, né? Por não se compreender de fato o que a Bíblia diz, não se vive de fato como a Bíblia propõe. Assim, abrindo espaço para os desejos e anseios do coração do homem, e as igrejas vão se moldando ao caráter dos seus líderes, digamos assim. Então, o ensino é pautado na emoção e não no que a Bíblia diz. O humor do pastor, o humor do apóstolo, o humor do bispo é que conduz a caminhada da igreja. Isso é perigosíssimo, né? E além de ser muito perigoso, isso beira, né? Estou tentando ser econômico nas palavras aqui, mas talvez a gente vai chegar na conclusão de que isso beira a heresia, beira o paganismo. No paganismo isso é muito comum. Né? A filosofia era assim, ela é baseada nos seus personagens. Perfeito. Ela é dividida entre Platão, Aristóteles e os seus outros derivados ali e tal. Então, isso é muito do paganismo. E a gente trouxe essa ideia pagã para dentro da igreja. E aí eu estou falando, talvez, de maneira involuntária, tá? Porque existe, penso eu, no coração do homem o desejo de adorar outro homem. E aí, se eu já não posso adorar mais Maria, ou João, ou José e tal, eu adoro quem? O meu pastor. Então eu vou construir toda a teologia da igreja a partir de um personagem. E o personagem, ele passa a ser o ponto central da igreja. E de maneira voluntária ou involuntária, ele passa a ser o Cristo da igreja. Ele passa a ser o Cristo da igreja. Porque eu já não estou mais tão interessado no ensino de Cristo, mas no ensino do fulano. Eu ouvi outro dia um lema de uma igreja neopentecostal que era assim, a espada pela minha igreja, a espada pelo meu líder. Né? Então, o líder pode não estar correto, mas eu vou defendê-lo de todas as formas, com unhas e dentes. Isso é uma característica marcante de um movimento que já deturpou a fidelidade bíblica, porque a igreja que é criada em torno de uma personalidade meramente humana já descartou Cristo Jesus
da centralidade dessa igreja há muito tempo. Né? E apontando isso como um desafio para a igreja, como trazer de volta a centralidade de Cristo para a igreja, na praxis da igreja, na vida da igreja, na relação entre as pessoas? Bom, acho que o primeiro e essencial a ser feito é uma das características do movimento neopentecostal. O movimento neopentecostal é muito novo, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos um pouco mais antigo, porque o Brasil é derivado, né, de lá. Mas uma das características marcantes do neopentecostalismo é exatamente o fato de que ele tem uma liderança centralizada. Perfeito. Então você tem o presidente da república, o rei, né? Aquele personagem. O imperador. O imperador, e é mesmo como se fosse uma espécie de papa, né? E tudo que aquele indivíduo fala vira lei e vira doutrina. E às vezes a pessoa que está envolvida nesse ambiente, ela não percebe isso. Por quê? Porque isso não é dito de maneira direta e isso é camuflado pela Bíblia. Então, é aquela história, a pessoa vai usar versículos bíblicos ali para tentar embasar o que ele está dizendo. E isso a gente viu, em alguma medida, se desenvolver muito forte no meio do neopentecostal. Esse exemplo que você citou aí é um dos diversos exemplos nesse sentido. Então, como fazer para rever isso? Eu acho que duas coisas, né? E aí vou ser redundante de novo. O retorno às Escrituras. Okay. Né? E nas Escrituras, e aí entra o meu segundo ponto, tem um ensino que é valioso. A pluralidade de presbíteros. A igreja não deve ser liderada por um presbítero só. Não pode. Ela não pode. Ela tem que ser liderada por um grupo de presbíteros. Eu também não sou congregacionalista batista, onde a igreja comanda tudo. Não acho que é assim. Eu acho que a igreja ela deve ser liderada pelos presbíteros e não por um presbítero só. A igreja tem sua voz, ela tem a sua fala, mas isso tem que ser moderado por um corpo de presbíteros e não por um presbítero só. Só para explicar rapidinho, normalmente existem 3 tipos de governo proposto à igreja. Sim, normalmente. O episcopal, onde o pastor é o líder absoluto, né? O pastor, o bispo, o papa, o apóstolo. O modelo presbiteral, onde é eleito um colegiado ali, e esse colegiado de oficiais da igreja deliberam e decidem. Ou o modelo congregacional clássico, onde a congregação tem o voto para instituir, destituir diretoria, liderança, decisões da igreja. E tem agora um modelo um tanto quanto mais recente, que é um misto, que é o congregacional episcopal ou congregacional presbiteral. Né? E encontrar o melhor formato aí entre saúde da igreja, né? E agilidade nas decisões, o modelo presbiteral ele oferece isso. Né? Eu costumo dizer que no Brasil você tem basicamente esses 3 modelos. Eu queria só acrescentar um, se você me permite, que é o episcopal empobrecido. Porque episcopal existe, né? A Igreja Católica, por exemplo, é um modelo episcopal. Sim. Algumas igrejas evangélicas são episcopais, por exemplo, a Igreja Anglicana, ela é uma igreja episcopal. Então, só que o que a gente vai ver, especialmente no movimento neopentecostal e algumas igrejas pentecostais também, algumas Assembleias de Deus, elas funcionam quase que como um modelo episcopal empobrecido, onde o pastor ali, né, aquele presbítero mais antigo, porque pouca gente sabe, mas a Assembleia de Deus, por exemplo, é uma espécie de modelo presbiterial. Sim. Ou presbiteriano, né? Não sei qual seria. Porque os presbíteros ali, eles são aqueles que acabam dirigindo a igreja, né? Então, tem no Brasil esse modelo episcopal empobrecido. O modelo congregacionalista misto, que é esse modelo que eu citei agora há pouco, ele encontra muito respaldo, no meu ponto de vista, dentro das Escrituras. Porque o que nos parece, ao olhar para textos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, o próprio Mateus 18, onde Jesus instrui em relação à igreja. Atos capítulo 1. Exatamente. Atos é isso aí. Você tem os presbíteros liderando a igreja, mas a igreja também participando desse processo. Agora, isso é motivo para discussões milenares, né? Mas, de alguma medida, o que aconteceu foi que isso foi deixado para trás, foi tratado como secundário. Sim. Não, isso é secundário. Mas será que é secundário mesmo? A gente tem aquela frase, né? E aí a gente pode abrir aqui um outro
leque de discussão, que é o seguinte: o que é primário e o que é secundário? Mas quem decide o que é primário? Exatamente. Será que é a conveniência? Entendeu? Então, por exemplo, governo da igreja, será que é secundário? A gente está vendo, a gente está presenciando que não é. A gente está presenciando que não é. É um risco muito grande colocar toda a vida de uma congregação, toda a vida de uma igreja nas mãos de uma pessoa e das emoções dessa pessoa, né? Porque o coração do homem, ele é enganoso. E isso muda. Esse indivíduo, ele muda. Sim. Por quê? Porque você tem um outro problema aí, que a maioria dessas igrejas, a maioria das nossas igrejas, já que o assunto aqui é igreja, a maioria das nossas igrejas rejeita a confessionalidade. Sim. Algumas gostam, aplicam, outros aplicam de uma maneira mais efetiva, outros menos efetiva, mas ok. Agora, tem grupos, e essa também é uma característica neopentecostal, que é rejeitar completamente a confessionalidade. Sim. Então eu digo o seguinte: não, o que essa igreja crê? Não, cada um crê no que gosta. E aí você cria uma salada. Exatamente. Mas o pior que eu vejo nesse ponto é que, além de você criar uma salada, você não sabe, mas você está achando que é bonito, cada um ter a sua própria visão. Só que o que você está fazendo? Quem está na cabeça pode fazer o que quiser. Exatamente. Porque ele é livre. Exatamente. E por não haver uma unidade de pensamento e crença, para qualquer caminho que você for, está tudo certo. Exatamente. Né? Ao bel prazer do líder. Exatamente. Então, eu vou fazer isso aqui. Por quê? Porque eu quero. Ele não vai falar isso. Né? O desafio, então, da igreja nos dias de hoje é um retorno à sua fidelidade bíblica. Né? É o que a Bíblia diz. É nisso que nos apegamos e, inclusive, é isso que nos define como igreja. Né? Não são os nossos sentimentos, não é o nosso pensamento e nem mesmo a nossa justiça própria, mas é o que a Bíblia diz acerca dessas questões que, ao nos alinharmos a isso, nos tornamos, de fato, aquilo que fomos criados para ser como igreja. Né? Exatamente. Uma comunidade que vive em unidade. A igreja criada para expressar quem Deus é. Deus é uma comunidade, mas que se relaciona em unidade e assim fomos criados para ser. Nós temos buscado, né, viver essa unidade bíblica, respeitando a fidelidade da palavra, e temos encontrado com isso alguns desafios, o que inclusive nos motivou, né, a batermos esse papo aqui e conversar. Sobre a cultura, como a igreja deve se relacionar diante dessa gama de manifestações culturais e de proposições culturais que estão aí, quiçá dentro das igrejas nos dias de hoje? Primeiro, acho que esse desafio ele não é novo, né? Sim. Ele não é novo. Eu vou bem mais longe, depois eu vou voltar aqui, mas Paulo, já em 1 Coríntios capítulo 10, ele já lidou com essa questão. Como lá no caso era o que fazer com a carne sacrificada a ídolos? Eu posso ou não posso comer essa carne, né? E Paulo vai lidar com isso lá, 1 Coríntios capítulo 10. Mas ao longo da história, eu depois posso voltar, a gente pode voltar aqui nesse texto, é um assunto que a gente estava conversando, mas ao longo da história isso aconteceu. Eu li há algum tempo atrás um artigo de um missiólogo que ele começou a mostrar, por exemplo, os caminhos da igreja. Então a igreja, no início, ela tinha que... se eu usar os termos errados aqui, você me perdoe, tá? Mas ela tinha que evangelizar o império. Certo. Depois o império virou parte da igreja. Certo. Então, o desafio era como separar o que era do império e o que era da igreja. Okay. E isso durou praticamente a Idade Média inteira. E agora, nos últimos anos, talvez 100, 200 anos, a gente volta a um desafio, que é a igreja experimenta a cultura cristã, aliás, deixa eu refazer aqui, né? O mundo experimenta a cultura cristã e rejeita. E o que a gente tem hoje é uma rejeição completa à cultura cristã. Alguns dias atrás eu vi uma reportagem dizendo que já existe um movimento dentro da Inglaterra para se anular completamente o Natal, porque o Natal é uma festa cristã. E se colocar ali uma festa que engloba todos os povos. Tá? Por que eu estou dando esses exemplos? Você ia falar? Que o mundo experimenta a cultura cristã e a rejeita, mas a igreja experimenta a cultura mundana e a aceita. Esse era o ponto que, né? Esse é o ponto que a gente acabou chegando. O que acontece? O desafio da igreja é
isso não é novo e isso também não está sem discussão. Então, vou dar um exemplo aqui. O Tim Keller escreveu um livro que, para mim, é fantástico, que é o Igreja Centrada. Isso. E ele usa diversos elementos científicos para avaliar esse momento da igreja. E eu lembro que, lendo esse livro, na segunda parte ele fala sobre contextualização. Isso. Que é a parte, para mim, mais rica do livro. E mostrando exatamente o desafio de alguém, Tim Keller, vivendo em Manhattan, como fazer para falar para uma cultura que experimentou o cristianismo e rejeitou. Exatamente. Será que eu devo fazer? E ele fala lá de 3 coisas... E a proposta lá é como contextualizar a atuação da igreja sem corromper a essência do evangelho. Exatamente, é isso aí. Por quê? Porque você tem pessoas que acham o seguinte, que qualquer coisa que a cultura faz deve ser aceita. Você tem pessoas que falam, não, tudo que a cultura faz deve ser rejeitada. Então você tem 2 grupos. E lá ele vai falar demais, mas estou colocando aqui grosso modo. Você tem um grupo que aceita tudo e você tem um grupo que rejeita tudo. Okay. Então nós temos que ser o meio desse termo? Não, nós não temos que ser o meio do termo. Nós não temos que ser nem esse grupo que rejeita tudo e nem esse grupo que aceita tudo. O que a gente vai precisar fazer? Precisamos usar as lentes das escrituras para ler a cultura. Perfeito. E aqui eu acho que é o problema. O que de maneira geral temos feito? E aí, quem sou eu para poder criticar a igreja de maneira geral? Mas a análise de um crente comum e de um pastor também. Okay. A gente tem usado as lentes da cultura para ler a cultura e, a partir da leitura das lentes da cultura que leu a cultura, aplicar a igreja. Então, como que eu pinto a parede da igreja? O problema é que essas lentes, muitas vezes, são secularizadas. Total, é a lente do mundo. Exato. A lente, vou dar um exemplo, tá? Vou ser bem claro. Evangelismo. Qual é a lente do mundo? O mundo é pragmático. O mundo é, se deu certo, tá certo. Exato. Então, o que eu estou fazendo para ler evangelismo? Eu estou usando a lente do mundo. O que dá certo? Exatamente. Então, eu estou usando a lente. Do que dá certo? A questão é números, ok? Então, eu vou fazer. O que eu vou fazer? Evangelismo. Aí eu começo, então, a ler o mundo com as lentes do mundo para a igreja. E o grande risco disso é apresentar para as pessoas um Cristo que não é bíblico, mas moldado às necessidades e conveniências de um coração que é caído. Vou te dar um exemplo. Essa semana eu vi uma pessoa colocou um Twitter assim. Porque eu sou pentecostal e eu não tenho nada contra, tá? Eu fui criado no meio pentecostal. Vamos lá. Ele falou, por que eu sou pentecostal? Ele poderia citar, por exemplo, a confessionalidade pentecostal, Sim. que tem o seu valor, né? A historicidade. Exatamente. E aí eu aceitaria e acharia que a análise dele é ótima. Eu sou pentecostal porque eu creio no que os pentecostais creem. Beleza, ótimo, tudo bem. Tenho aqui a confissão de fé das Assembleias de Deus, ou Deus é amor, enfim, qualquer um desses grupos pentecostais. Do William Savio, o que aconteceu, exato, os primeiros anos. Exato, concordo, sou carismático. Até eu ficaria ali, cara, bacana, análise legal. Aí ele falou, por que eu sou? Porque o movimento pentecostal começou em X ano, 50 anos depois ele tinha X pessoas, e em 2023 ele tem X pessoas, tipo 10 vezes mais do que tinha lá em 1950. Qual foi a análise dele? Cultural. Eu peguei as lentes da cultura e analisei. Sim. Falei o seguinte, o que dá certo? Não, o pentecostalismo deve dar certo, porque ele cresceu demais. Só que se você aplicar isso aí de maneira geral, o islamismo é a religião mais certa do mundo, então. Exatamente. Que é a que mais cresce. É a que mais cresce. Você está entendendo? Então, qual é o problema? Eu uso a lente da cultura para analisar a cultura e aplicar a igreja. E dessa forma eu trago para a vida da igreja elementos que ferem a Bíblia. Exatamente. Que deveria ser o fundamento. Exatamente. Regra de fé e prática para a igreja. Volto naquele ponto inicial que a gente falou. Natureza da igreja. Sim. Então, o que eu estou corrompendo aqui? A natureza da igreja. Eu deixo de ser o que Deus me chamou para ser. Exatamente. Hoje é dia 3 de novembro e nós acabamos de passar aí por uma data emblemática. Se fôssemos polarizar ou propor um dualismo que em certo aspecto existe entre igreja e não igreja, entre igreja e o mundo, por exemplo, nós tivemos 2 propostas agora para o dia 31 de outubro, comemorando os 506 anos da Reforma Protestante, um movimento originado ou que teve o seu estopim lá em 1517 com Martim Lutero,
E também a proposta cultural do Halloween, né? O que vimos agora, nesses últimos dias, foram uma série de desencontros entre práticas de igrejas que deveriam ter uma única regra de fé e prática, independente da sua confissão denominacional. Por ser a igreja e ser a Bíblia a única regra de fé, teoricamente as igrejas deveriam agir da mesma forma. Eu já tenho um rumo a seguir, né? Mas você trouxe o pragmatismo para a conversa, e o que nós vimos são igrejas comemorando ou propondo a festa das bruxas na data em que poderia se propor a celebração de um movimento de retorno à centralidade de Cristo para a igreja. Com outro formato, né? O Dia das Bruxas com outra cara, para não parecer Dia das Bruxas, né? É o que acontece muitas vezes, né? Como tratar isso? Como lidar com isso? Essas datas de grande manifestação cultural, a igreja precisa abraçar esse tipo de prática, e por que muitas fazem assim? Vamos lá. Primeiro, isso não é restrito ao Halloween, mas no Halloween pareceu mais. Está recente. Está recente. Por exemplo, vou dar um outro momento que isso acontece muito. Na época do mês de julho ali, as festas juninas e tal, né? Então aí a pessoa fala assim, não, mas é porque eu gosto só das comidas, né? Então eu participo porque eu gosto só das comidas. Eu vou fazer uma festa country. Country. Mudei o nome e tal. E eu vou te dar um outro exemplo também, pessoas que participam de celebrações. Eu posso participar da celebração da X ou Y, Z e tal. Eu, inclusive, gravei um vídeo no meu YouTube, né, no YouTube da igreja. O crente pode participar? E a resposta foi essa. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, vai dizer o que o crente deve fazer ou não. E aí, de maneira muito direta, ele vai dizer, fuja da idolatria. Fuja da idolatria. Então, o que penso... Esse texto é um texto que fala sobre os exemplos, né, do povo de Israel durante a peregrinação pelo deserto e de como esse povo flertou com outros povos e outras culturas, perdendo assim ou descaracterizando assim a essência do ser o povo de Deus, não é isso? Exatamente. Ele começa o capítulo, né, primeira parte do capítulo 10, ele faz uma teologia, né? Então, o que ele faz? Ele mostra dentro da Bíblia os exemplos de como isso ou como o povo de Deus devia tratar esses momentos. E aí no versículo 14 ele fala, fuja da idolatria. Mas o tempo nosso aqui, eu não quero me alongar muito, mas nesse capítulo 10 tem 2 textos que são emblemáticos e que deveria fazer a gente refletir. O primeiro deles é, você não pode sentar na mesa dos demônios na mesa do Senhor. Sim. Se eu não me engano é o versículo 20 ou 28. Ele fala, não faz sentido, você diz que serve ao Senhor, mas que parece ou que se senta numa mesa de pessoas que não servem ao Senhor. E o outro texto emblemático nesse mesmo capítulo, né, quando Paulo aplica essa teologia aí do exemplo de Israel que quis se parecer com o Egito ou caminhar com o povo do Egito, é o versículo, se eu não me engano, 31, que ele fala assim, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tão mal aplicado, né? Tão mal aplicado. Se aplicasse para isso, já responderia grande parte dessas perguntas aí. Pode-se participar de uma festa? Pode, mas convém? Não convém. Edifica? E essa é a pergunta, porque, vamos lá. É o parâmetro para a vida do cristão, né? Agora, vamos lá, aplicando aqui um conceito filosófico sobre essa questão. De maneira racional, faz sentido eu participar de uma festa que afronta diretamente as minhas crenças? Pois é. Não faz sentido. Então, de modo racional, eu já excluiria. Mas vamos pensar do modo empírico, na experiência. Será que nessas festas que eu faço para evangelizar, eu evangelizo de fato? Exatamente. Não. Eu posso garantir porque já fiz algumas. Já fiz algumas, né? Eu atraio para a igreja. Isso. Não por causa de Cristo. E aí, quando for Cristo a ser proposto, essas pessoas vão embora. Exatamente. Porque não foi esse o motivo que as trouxe. Exatamente. Então, esse é o ponto. De maneira empírica não funciona. Então, de maneira racional não funciona. De maneira empírica também não funciona. Do ponto de vista bíblico, não é para ser feito. A resposta está dada. E ideológico, eu estou criando no coração das pessoas um Jesus que não encontra respaldo na Bíblia. O que é pior. O que é pior, porque as pessoas são apresentadas a um Jesus que não é o Jesus da palavra, mas é o Jesus das conveniências. É o Jesus criado à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o pior,
passa-se uma ideia de que o que está sendo feito é muito bom. Passa-se a ideia seguinte... Dá certo, porque enche, porque traz visibilidade. Né? É isso aí. Mas só que é o que você falou. Traz a pessoa para o quê? Para a igreja? Mas será que a nossa tarefa é trazer pessoas para a igreja? Traz pessoas... E aí a gente poderia abordar aqui um outro viés dessas festas, que é o viés financeiro. Porque muitas dessas festas, elas é cobrado ali o valor para participar, às vezes um valor alto, né? Valor alto, que visa apenas a arrecadação. E aí, quem já participou desses movimentos sabe do que eu estou falando. Porque eu já participei, eu já fiz. E do ponto de vista prático, não dá resultado nenhum. Do ponto de vista bíblico, pior ainda. É até contrário, né? É contrário às escrituras. Porque, igual você falou, o problema, são tantos problemas, mas talvez o problema central é que você traz a pessoa para a igreja, ela veste a camisa da igreja, agora eu sou Alto Monte, Nave ou qualquer outra igreja, mas eu não sou um convertido. Mas eu não sou um cristão. Eu não sou cristão. Eu não passei pelo arrependimento. É aquela história de venha como você está, né? Poxa, será que é isso mesmo? Será que Jesus falou isso? Será que de fato vale a pena propor isso? Não, e mais, será que Jesus falou isso? E se ele falou, qual o sentido que ele diz venha como você está? Então, são perguntas que a gente não faz. A gente acaba reverberando isso e produzindo um resultado muito ruim. E aplicando isso ao pragmatismo. Dentro desse desafio, né, o carnaval está inserido nisso aí. Todos eles, né? Missa de sétimo dia. Como agir, então, como igreja? Se nós estamos, por exemplo, atravessando um momento de manifestação cultural, como uma igreja cristã, bíblica, ela deveria se portar. Um exemplo disso é que no período do carnaval, por exemplo, tantas igrejas fecham as portas e a membresia é convidada a ir para um sítio e fazer um retiro espiritual ali. Então, é uma proposta. Outras igrejas optam por, em nome do evangelismo, né, e do amor incondicional, vamos para o meio das manifestações culturais. E aí eu monto um bloco de carnaval aqui, porém, vou tocar músicas gospel, né, não cristãs, gospel, e vamos lá para o meio, batucando, vestindo um abadá, porém, para Jesus. Outras, contudo, optam por permanecer com as suas portas abertas, oferecendo ali pregação da palavra, louvor bíblico e convite ao arrependimento. Né? Dentro dessas três proposições, eu acho que é óbvio, né? Mas fala um pouquinho do como deveríamos, de fato, nos portar. Penso que de duas maneiras. De maneira, primeiro, crítica. Então, penso que você tem que se posicionar, e aí isso é feito por meio dos mestres da igreja, de maneira geral, através da pregação, ou através de algum meio eletrônico mesmo, YouTube e tudo mais. Posicionar contra. Então, falar para o nosso povo, a festa junina não é neutra. O carnaval não é neutro, não é uma cultura neutra. Ele está ali para implantar em você uma cultura, um desejo do coração. A festa da carne. Sim, né? O Halloween não é neutro. Não é neutro. Não tem cultura neutra. Toda cultura, toda manifestação cultural, ela parte dos anseios do coração. O evangelho não é neutro. Não, de forma nenhuma. É uma outra cultura e que deveria ser encarada por nós como igreja como algo, inclusive, supracultural. Né? Para o cristão, a cultura do evangelho deveria estar acima da cultura secularizada. É isso aí. E esse anseio do coração é o que tem trazido para dentro das igrejas pessoas não convertidas. Não é isso? Você me contou há pouco tempo atrás sobre John Wesley. Né? Conta de novo para a gente. O que eu estava dizendo é o seguinte, qual é o problema de você aceitar não convertidos na igreja? É que o não convertido, ele vai frequentar a sua igreja, ele vai se tornar membro da sua igreja, ele vai fazer as escolas de treinamento da sua igreja, vai assumir lideranças, vai naturalmente assumir liderança e vai assumir o pastorado.
Aí você fala assim, que isso é um absurdo, um pastor que não é convertido. E aí eu citei o exemplo de John Wesley, Sim. que ele era um clérigo, né? Ele era um sacerdote, e que não era convertido. E ele mesmo é que disse isso dele mesmo, né? Eu não estou falando aqui nada de análise, não. Ele falou, eu não era convertido. Então você tem alguém na igreja que não é convertido. Você tem alguém na igreja que não nasceu de novo. E o problema é que essa pessoa vai ocupar cargos de liderança. Então, qual será a gravidade e as repercussões de uma igreja liderada por alguém que não é convertido? Exatamente. E como, então, reconhecer e entender aqueles que são e aqueles que não são, se isso não é possível a nós, né, de uma maneira assim, vou fazer uma entrevista com a pessoa, né? Quais são os indícios de que aquela pessoa, de fato, já se curvou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como seu Redentor, como aquele que dá uma nova natureza? As confissões de fé mais tradicionais, elas vão dizer que o crente verdadeiro, e aí eu estou usando as confissões porque elas vão reverberar as escrituras, ele vai ter duas características indeléveis na sua vida, fé e arrependimento, que são as exigências bíblicas para a salvação. Ótimo. Como você vai encontrar um salvo? Ele crê em Cristo, e aí não é crer que Cristo existiu, não é o Cristo histórico, é crer em toda a obra de Cristo em favor de pecadores perdidos. Crê que ele redime, crê que ele justifica, crê que ele santifica, regenera, que ele vai perdoar e perdoa os pecados do crente, vai perdoar todos eles, que ele vai dar vida eterna para o crente, que ele vai voltar, que ele é o Filho de Deus, que ele vai voltar, que ele vai reinar. Então, são informações com conteúdo... É fazenda de porteira fechada. E é um conteúdo definido, porteira fechada, tá ali, aquilo ali. Eu não posso determinar o que eu quero ou não. Exato. Então, é isso aqui. Então, primeiro, fé, eu tenho que crer nisso. Mas essa fé, ela vai gerar um resultado direto, que é o que a Bíblia vai chamar, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, de fruto da carne ou fruto do Espírito. O capítulo 5 de Gálatas, um dos capítulos muito mal interpretados por nós cristãos de maneira geral, a gente encara Gálatas 5 como um lugar onde eu vou chegar. Então, bom, se eu buscar o Espírito, eu chego aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho paciência, eu vou buscar mais paciência. Só que não é um lugar de chegada, é um lugar de aferição. Eu chego em Gálatas 5 e falo assim, quem eu sou aqui? Exatamente. Carne ou Espírito? Porque ali não é saber se eu tenho mais paciência ou não, é saber se eu sou salvo ou não. É muito mais grave. E tanto que Paulo falando sobre isso, se eu não me engano, no versículo 19, ele vai falar que aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino, né? Então, ainda se permitir viver como num tempo onde o Espírito Santo não te conduzia pelas Escrituras, na maneira de pensar e na maneira de agir, né? Que é o convite ao arrependimento. E dentro do aspecto do arrependimento, a igreja é fundamental. A gente volta de novo à natureza da igreja. Porque a igreja, você como cristão, você não pode confiar no seu coração e na sua própria capacidade de conferir a sua vida. Então, o que você faz? Por isso a igreja existe, para você submeter uns aos outros. Perfeito. O que é submeter uns aos outros? Eu digo assim, Arley, eu não consigo analisar a minha vida, então eu submeto a minha vida ao seu crivo. E aí, não só o seu, do outro, porque esses irmãos aqui vão dizer para mim se eu sou ou não de fato um convertido. E não é por maldade, não. É por segurança. Exato. E aí não é o quanto eu leio a Bíblia. Não. É o quanto eu permito a Bíblia me ler. Né? Exatamente. Se a minha vida está alinhada ao que a palavra de Deus nos diz. E aí, irmão, eu tô ou não? E o cristão, de fato, ao ser chamado ao arrependimento, esse é um ponto fundamental. Um cristão verdadeiro, ao ser chamado ao arrependimento, ele não vai titubear. A não ser que ele seja chamado a afrontar ou confrontar as Escrituras. Você lembra de Lutero? Se vocês não me mostrarem com clareza, e aqui tem um aspecto lindo, racional, né? Eu quero só saber do que o bispo falou, não. Eu quero saber o que a Bíblia diz. Exatamente. Se vocês não me provarem nas Escrituras e com clareza, eu não vou. Agora, uma vez que isso foi provado, o cristão verdadeiro,
Exatamente. Ao ser confrontado com as É o escrituras... convite de Paulo aos romanos, né? Prestar ao Senhor um culto racional. Exatamente. Né? E no culto racional, o que ele faz? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que eu faço? Ao analisar e ao ser desafiado por um irmão, e esse é um dos objetivos da pregação, né? Da profecia, né? Profecia bíblica é a pregação da palavra, essencialmente. Pode acontecer de outras formas, mas essencialmente, de maneira essencial, é a pregação do evangelho. Qual os objetivos da pregação, da profecia? Exortar, trazer de volta ao caminho. Exato. Então, o crente verdadeiro, ele faz o culto racional, e ao fazer o culto racional realinha de novo o coração dele à vontade de Deus. 1 Coríntios 14. Eu tô lembrando de Romanos 12, mas 1 Coríntios 14 é isso aí. A pregação da palavra exorta e faz... Consola e admoesta. E mais, né? Lá em 1 Coríntios 14 ele fala assim... E a palavra, quando pregada, ele usa lá o termo profecia, vai revelar os segredos do coração do ímpio. Isso. Que é isso, né? Você profetizar, falar. Por isso, uma prática litúrgica mais alinhada ao mundo do que à Bíblia, ao recebermos na igreja neófitos ou descrentes, por não ter ali a palavra fiel sendo exposta, ele não vai ser confrontado, os segredos do coração não serão revelados e perdemos nós, a igreja, a oportunidade de ser de fato um agir transformador de Deus na vida daquelas pessoas. Né? A síntese de 1 Coríntios 14. Quando a pessoa chega na igreja e tudo que ela encontra na igreja é manifestação cultural, tudo que ela encontra na igreja é expressão exacerbada de uso equivocado dos dons espirituais, e essa pessoa não recebe ali uma palavra que de fato revela a mazela do seu coração, ela vai se arrepender de quê? Nada. Ela não tem que se arrepender, ela é boa demais. Na verdade, ela está no processo. E na verdade, ela nem precisa arrepender, porque ela tem que entender que ela está no processo. Não, e no meio do processo, né? E na verdade, aqui é o meu lugar, porque é do mesmo jeito que eu já vivo. O problema é que quando aquilo não satisfazer mais, ele vai para outro. Vai. E é o que a gente vê hoje, a migração das pessoas de igreja para igreja. Por quê? Porque aquilo ali não atende mais, né? A gente estava conversando esses dias lá em Varginha e falando que o desafio do pastor é interessante, porque o pastor é muito bacana, o pastor é muito legal, o pastor é muito amigo, até ele ser pastor. Que a partir do momento que ele te chama para um arrependimento através da palavra, aí ele já está sendo... não está sendo mais amigo, já não está sendo mais bacana, já não está sendo mais legal. Né? E para a gente caminhar aqui para concluir, meu amigo, e os desafios, então, de se propor uma boa teologia. Como nós temos nas igrejas pessoas de diferentes idades, de diferentes culturas, né? Capacidades mesmo, digamos, acadêmicas. Como equilibrar uma boa doutrina dentro de uma igreja tão heterogênea? Vou usar a expressão de Paulo, porque você disse aí de 1 Coríntios 14. Mas 1 Coríntios 14, ela é a conclusão do que começa em 1 Coríntios 11. Isso. Que é culto. Perfeito. É culto. Então, 11 é culto, ele está falando da ceia. 12 é culto, é dons. Perfeito. Correto o uso dos dons. Exato. E 14, eu estou deixando de propósito o 13 aqui. O 14, o que é o 14? É a pregação, o culto acontecendo de maneira prática. Ordem, decência, fervor e ordem, como alinhar as duas coisas e tal. No meio de tudo isso, 1 Coríntios 13, amor. Se a gente não entender que tudo que a gente vai fazer, ele tem que respeitar e seguir o exemplo do amor sacrificial de Cristo, por que as pessoas falam mal uns dos outros? Por que a pessoa não tem um mínimo escrúpulo para falar do caráter e da vida de uma outra pessoa sem qualquer medida? Por que as pessoas fazem isso? Por que a pessoa murmura, inventa histórias, fala mentira e tal? Por que isso acontece? Acontece em grande medida porque esquecemos do amor sacrificial de Cristo uns pelos outros. Esquecemos que nós somos amados pelo Senhor de maneira sacrificial. Então, será que eu estou disposto a amar sacrificialmente o meu irmão, o irmão em Cristo?
e mais, né, amar sacrificialmente até mesmo o mundo, será que eu estou disposto a fazer isso? Ah, mas isso aí é só Jesus que fez. Não, nós somos chamados a amar com o mesmo amor, entendeu? Então, e sem nos esquecer que o confronto também é uma expressão de amor. aí a gente vai voltar para a natureza do amor. Exato. Porque o amor bíblico é um, o amor cultural é outro. Isso, o amor cultural é, você pode fazer o que for e como eu sei que eu te amo, como eu te apoio. O amor bíblico é o seguinte, irmão, você está errado. Porque eu te amo, eu te apresento a mazela Exato, do seu é coração. isso aí. Olha só, tem alguém que nos mostra o amor de Deus de maneira tão direta como o apóstolo Paulo? Não tem outros, tá? Não vou, mas é um dos que mostram de maneira mais direta. Mas acho que assim, Paulo, vamos lá, é um dos que nos apresenta. 1 Coríntios 5, ele fala sobre tirar do meio de vós um indivíduo. Exato. E aí, lá em 2 Coríntios, provavelmente, e aí aqui é uma especulação aí dos estudiosos, provavelmente lá em 2 Coríntios, Paulo citando esse irmão, que parece que se arrependeu, ele quer voltar para a igreja, e a igreja meio que fala, e agora, a gente aceita ou não esse cara de volta? Paulo fala que a tristeza, ela é boa para produzir arrependimentos. Então, às vezes, aquele irmão te trouxe tristeza, mas ele te trouxe tristeza para produzir ou para gerar em você arrependimento, e não porque ele não te ama, pelo contrário. Pelo contrário, se ele batesse nas suas costas falando tá tudo bem, ele não te amava de maneira verdadeira, mas porque ele te desafia, porque ele fala do seu pecado, é porque ele te ama de fato. Perfeito. Um dos principais desafios, então, da igreja local, frente às questões de relacionamento, frente às questões culturais e teológicas, a gente pode resumir, voltarmos à prática da igreja ao que a Bíblia diz, né? De forma bem simples, assim, mas bem reformado, que foi o que os reformadores fizeram. Exatamente. O que Calvino, Lutero e todos eles, né? Citaria nomes aqui, mas estou dando os dois principais. Zwinglio, John Hus. Thomas Cranmer, o que eles quiseram? O que eles intentaram com a reforma? Colocar a Europa em ebulição? Guerra civil? Acabar com a igreja? Não. De maneira nenhuma. O que todos eles pretendiam era retornar ao ensino das Escrituras. E se o dia 31 de outubro deve nos recordar de algo, é dessa necessidade de voltarmos para as Escrituras. Por que fazemos o que fazemos? Por que temos 45, 50 minutos de louvor, um louvor alto na igreja, com o personagem principal sendo ali o tangedor, né, o tocador, o cantor, ele é o personagem principal, então ele é que leva o povo à adoração e tudo mais. Por que a gente faz isso? Por que a parede é preta? Por que a parede é azul? Por que a parede é cinza? Por que a parede... Por que as cadeiras são assim? Por que fazemos isso? Por que fazemos? A gente não pergunta isso. E os porque reformadores nos ensinaram. A ceia é assim, porque o batismo é dessa forma. Por quê? Perfeito. A gente não se pergunta isso, a gente vai fazendo. O que deu certo? E mais, né? Às vezes a desculpa não, porque isso é bíblico, mas você realmente viu se é bíblico? Ou você está só repetindo a frase de alguém? Exatamente. Perfeito. Olha, quero agradecer demais aqui a sua participação no nosso podcast. É uma iniciativa da nossa igreja a fim de levar, né, para os nossos irmãos aqui locais, mas também para todos aqueles onde essa mensagem chegar, um pouco mais de instrução, um pouco mais de amor, um pouco mais de palavra. A minha oração por vocês é que Deus continue usando vocês aqui nessa cidade, tão necessitada de uma orientação fiel das Escrituras, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado e a fim de que as pessoas se rendam ao que a Bíblia diz, de maneira fiel e simples. Gostaria que você desse uma palavra final aqui para quem está nos ouvindo e, na sequência, deixasse aí os seus contatos, os contatos da igreja, como é que as pessoas podem conhecer um pouco mais a Igreja Cristã Nave e a Escola da Nave. Amém. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, não me sinto capacitado, então agradecer duplamente. Você disse que eu sou seu conselheiro, mas na verdade você é meu conselheiro, você sabe disso. Eu uso muito da sabedoria que Deus te deu, que é uma sabedoria muito linda, muito bíblica e verdadeira. Então eu queria só agradecer
por esse privilégio de participar desse momento aí que é tão rico e tão precioso. Irmãos, um ajudou. Literalmente, né? A gente vive isso de maneira muito clara. E tem pessoas, pra gente é muito especial, você é uma dessas pessoas, todo mundo da igreja sabe disso, minha esposa e tudo mais. Então, só agradecer mesmo pelo privilégio. A nossa igreja em Belo Horizonte, acho que era só isso que eu tinha que falar, né? Agradecer, falar que foi muito bom e tal. Eu vou falar da igreja logo. Deixar uma palavra para quem está nos ouvindo. Verdade, é isso mesmo. Então, agora que eu já estou falando dos endereços, Rua Maria Carolina Campos, 28, no bairro Nova Suíça, é o nosso endereço. Todo domingo às 10 da manhã é a nossa celebração. E nas redes sociais, Nave Sua Igreja, o Instagram, Nave Sua Igreja, Facebook, YouTube também, Nave Sua Igreja. Então é só procurar. Lá tem os nossos contatos, inclusive tem maneira de você entrar em contato direto com a gente. A escola, os cursos. A gente tem uma plataforma de cursos que são gratuitos, www.escoladanave. É só você procurar lá, tem cursos N lá, porque tanto eu como minha esposa somos mestres por excelência, gostamos de dar aula. Então lá tem bastante curso, todos eles de maneira gratuita. E a palavra que eu quero deixar para os irmãos aí é: fiquem-se, estejam sempre firmados na boa palavra de Deus. A igreja é uma bênção, é o plano e propósito de Deus. Os irmãos são uma bênção, estão aí para nos edificar. Mas o crente, ele é alimentado, edificado pela doce palavra de Deus. Amém. Então, se tem um conselho abrace a palavra, fique com a palavra que vai dar certo. Fora da palavra, aí você vai se complicar. Mas dentro da palavra vai dar tudo certo. Amém. Olha, eu agradeço também a sua participação aqui conosco. Peço a você a gentileza de compartilhar esse propósito, né? Enviar para as pessoas esse ensino, esse podcast, para que mais e mais pessoas sejam também abençoadas, como nós fomos abençoados no dia de hoje. Minha oração por você é que a palavra encontre lugar no seu coração e gere transformação, verdadeira transformação, nos conformando à imagem daquilo que fomos criados para ser. A Igreja do Senhor, nesse tempo, supracultural, contracultural, cultural de acordo com a Bíblia. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Esse foi mais um podcast da Igreja Batista do Alto Monte. Te vejo no próximo episódio. Deus te abençoe, em nome de Jesus.